Graça e paz a todos. Estamos iniciando mais uma transmissão e hoje, terça-feira, 19 de maio de 2020, hoje é dia de culto de oração e nós oramos agradecendo ao Senhor, oramos pedindo, né? E nós também meditamos na palavra de Deus. Então, de antemão, vem uma palavra de abraço, de saudação da parte do irmão Roberto, da irmã Cirlande, né? Eles entraram em contato comigo e mandam um grande abraço para toda a igreja. E nós vamos orar para dar início ao culto desta noite, colocando diante do Senhor, porque é para o Senhor, né? Quando nós nos reunimos, é para cultuar ao Senhor, aquele que é merecedor, das nossas vidas. E, portanto, nós vamos dirigir as nossas orações a Ele. Curve sua cabeça, feche os seus olhos e vamos orar nesse momento. Ó Deus, graças te rendemos por este dia. Ó Pai, queremos, Senhor, render louvores a Ti por todo o sustento que o Senhor tem nos dado, toda a provisão que o Senhor tem concedido ao Teu povo, por nós sabermos que o Senhor está na condução de todas as coisas, nada acontece sem a Tua permissão. Ó Pai, e somos imensamente gratos, porque um dia o Senhor enviou a Cristo Jesus, seu único Filho, para morrer em nosso lugar. Éramos merecedores de morte, mas o Senhor enviou a Cristo Jesus para morrer por todos nós. Por isso, Senhor, nós louvamos o Teu nome pelo Teu grande amor, esse amor que nos cerca em todos os momentos da nossa vida. Ó Deus, este culto é para o Senhor, portanto, recebe os louvores, as nossas vidas em adoração a Ti, e nós fazemos esta oração em nome de Jesus. Nós vamos cantar nesse momento, né? E vamos depois ter o período de oração de agradecimento ao Senhor. Vamos cantar o hino 160, A Fé Contemplada. Deus promete grandes coisas conceder a qualquer que peça, crendo que há de obter a resposta sem a fé enfraquecer. Sua fé contemplará, sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dá, Ele vê o coração e responde a petição. Sua fé Jesus contemplará. Deus tem prometido a quem não duvida, dá-lhe tudo quanto a Ele suplicar. Ele prometeu e não irá negar. Sua fé Jesus contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dá, Ele vê o coração e responde a petição. Sua fé Jesus contemplará. Veja grandes maravilhas operou por alguém que firme nele confiou, e que da promessa em nada duvidou.
Jesus Cristo a fé contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dá. Ele vê o coração e responde a petição. Sua fé Jesus contemplará. Sim, creiamos no que Deus nos prometeu, pois jamais desonrará o nome seu. Ele cumprirá promessas que nos deu. Jesus Cristo a fé contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dá. Ele vê o coração e responde a petição. Sua fé Jesus contemplará. Amém. Nós vamos agora orar agradecendo ao Senhor por atender as nossas orações, orar ao Senhor agradecendo pelo cuidado dele. E a irmã Dolores, ela pede que faça referência a uma situação que ela passou durante uns 3 dias, em que estava sentindo muitas dores no braço e orou ao Senhor, tomou o medicamento e, graças a Deus, ela se encontra bem melhor, podendo fazer as atividades em sua casa. Aí, vamos continuar agradecendo ao Senhor pela vida de cada um. Né? Agradecer a Deus que a irmã Esther, no dia de ontem, dia 18, ela completou mais um ano de vida. E que Deus continue abençoando a nossa irmã Esther. O pastor Joel, no dia de hoje, também completa mais uma primavera. E isso também é motivo de nós estarmos agradecendo ao Senhor pela vida do pastor Joel. E com toda certeza, Deus tem abençoado a sua vida, tem cuidado de cada um de nós, e louvamos a Deus porque não tem deixado faltar o pão nosso de cada dia, né? Deus tem provido a nossa mesa, assim como tem provido a nossa vida espiritual, e sem dúvida nós não estaríamos aqui hoje, não estaríamos em pé. Quem nos sustenta é Deus. E Ele nos dá todos os meios necessários para a nossa edificação, para o nosso sustento espiritual. É a palavra dEle que fala constantemente, é só nós abrirmos, nós lermos a palavra do Senhor, que nós podemos ver Deus falando conosco. Tem o Santo Espírito de Deus também, que fala ao nosso espírito, nos instruindo, nos orientando, nos dando discernimento, e é bênção de Deus para a minha vida e para a sua vida. Orar que no último domingo foi o aniversário da igreja, 6 anos de organização. E com toda certeza nós podemos dizer grandes coisas tem feito o Senhor por sua igreja, e por isso estamos alegres. Então, nesse momento nós vamos orar a Deus, agradecendo, e com toda certeza você vai agradecer junto comigo, porque Deus tem abençoado, Deus tem cuidado da sua vida, tem cuidado da sua família. Vamos orar? Oremos mais uma vez. Ó Pai, nessa noite, Senhor, nós também nos reunimos para dizer que o Senhor é bom,
O Senhor é misericordioso. O Senhor não leva em conta as nossas falhas. Sabemos que quando nós pecamos, nós entristecemos o Senhor e pedimos perdão por isso. Mas o teu amor é tão grande que tem nos abençoado. Abençoado pelo pão que nós temos em nossa mesa. Abençoados porque o Senhor tem nutrido a nossa alma. O Senhor tem nutrido o nosso espírito. Ó Deus, por isso, Senhor, nós nos reunimos como igreja para dizer que só o Senhor é Deus. Tu és o nosso Pai querido. Ó Deus, nós temos colocado diante do Senhor os nossos pedidos de oração e o Senhor tem respondido. Ó Pai, aqui nesse momento nós nos unimos à nossa irmã Dolores, que agradece pela restauração, né, da sua saúde, a dor que foi tirada do seu braço. Ó Deus, agradecemos também pela restauração de saúde da irmã Vera. Agradecemos por mais um ano de existência da tua igreja. Agradecemos porque o Senhor tem cuidado dos nossos irmãos, tem cuidado dos nossos familiares, nos mínimos detalhes, nas pequenas coisas. Ó Pai, agradecemos, Senhor, porque estamos aqui hoje te servindo como filhos amados, como um povo que chama ao Senhor como o nosso Deus, Deus presente, o Deus que nos socorre em nossos momentos de angústias, de dificuldades. Portanto, Pai, louvamos o teu nome, porque o Senhor é Deus hoje e eternamente. Agradecemos porque tivemos notícias também do nosso irmão Roberto, nossa irmã Cirlande. Eles estão bem, ó Pai, e nós agradecemos por esta família, Pai. Continua abençoados. O louvor é teu, a glória é tua, a honra é tua, Pai. E nós fazemos esta oração em nome de Jesus. Amém. Nós vamos continuar cantando e vamos cantar o hino 168, Chuvas de Bênçãos. Bênçãos teremos, é a promessa de Deus. Tempos benditos veremos, chuvas de bênçãos dos céus. Chuvas de bênçãos dos céus. Todas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, vida de paz e perdão. Os pecadores indignos, graças dos céus obterão. Chuvas de bênçãos dos céus. Todas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, manda-nos já ao Senhor. Dá-nos agora o bom fruto desta paz
de amor, chuvas de bênçãos dos céus, todas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus, chuvas de bênçãos teremos, chuvas mandadas dos céus, bênçãos a todos os crentes, bênçãos do nosso bom Deus, chuvas de bênçãos dos céus, gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Amém. Chuvas de bênçãos. É o que Deus tem feito na nossa vida, né? Tem derramado bênçãos e mais bênçãos na nossa vida, na minha, na sua, na nossa família, bênçãos no seio da igreja. Esse é o Deus da bênção, Deus que tem prazer em nos abençoar. Mas nós não o buscamos pelas bênçãos, o buscamos porque Ele é Deus. E continuará sendo Deus, e não há outro igual a Ele. As bênçãos vêm em decorrência dessa nossa busca por Deus, né? Essa busca sincera pelo Senhor. Então, nós cantamos chuvas de bênçãos, mas o motivo maior de nós estarmos aqui é buscar o Deus das bênçãos. E por isso nós vamos orar nesse momento pelos pedidos de oração. Pedidos de oração. E nesse pedido nós queremos incluir também a vida do irmão Roberto, da irmã Cirlande e da Tara, né, que estão distantes de nós, morando em outra cidade, mas nem por isso temos deixado de orar e não vamos deixar de orar por nossos irmãos, para que Deus continue suprindo as necessidades deles, né? Que Deus esteja abrindo porta de emprego, a saúde deles, saúde dos seus familiares, que Deus continue cuidando dessa família, que Deus continue abençoando grandemente. Não vamos deixar de orar também pelos irmãos Arthur, a irmã Irene, que o Senhor continue também cuidando dos nossos irmãos já em idade muito avançada, né? Os irmãos já na casa dos 80, 90, então a nossa certeza é que Deus tem cuidado deles. Nós não estamos podendo ir lá, mas temos notícia de que o filho está junto com eles e está cuidando deles, e Deus acima de tudo. Nós vamos pedir também por porta de emprego. A situação em que nós nos encontramos, o país se encontra, né? Já havia desemprego e agora nessa pandemia a perspectiva não é muito boa, mas nós, como temos um Deus que pode fazer todas as coisas, é o Deus do impossível, nós cremos que o agir de Deus vai na direção contrária ao que o mundo vai. Então, se dizem que está difícil o emprego, nós cremos pela fé que Deus já está providenciando emprego para os nossos irmãos em Cristo Jesus. Deus está vendo o que cada um está passando, o que está necessitando, e Deus está agindo. Vamos crer dessa maneira, porque a palavra do Senhor nos revela assim. Deus age, Deus trabalha o tempo todo, Deus não dorme, e está trabalhando em nosso favor. Vamos continuar orando também pela saúde da irmã Raimunda, continuar orando também pela resolução da situação
que a família do irmão Elias está resolvendo com relação ao Henrique, que o Henrique, de fato, se renda ao Senhor nosso Deus, que ele não relute, mas que ele possa encontrar no Senhor o conforto e a direção necessária para a vida dele. O Henrique, ele tem tudo para ser bem-sucedido. Foi criado na igreja, ouvindo a palavra do Senhor, e nós temos orado pelo Henrique e vamos continuar orando, para que o Henrique seja restaurado e esteja firme nos caminhos do Senhor. Que Deus abençoe grandemente a família do irmão Elias. Vamos orar para que essa situação que se instalou no mundo, nessa pandemia, logo passe. Logo passe. Nós, com toda certeza, queremos voltar às nossas atividades normais, em todos os aspectos da nossa vida. Então, isso tem sido motivo de oração também. Na nossa agenda de oração, temos pedido com relação a isso. Orar para que a igreja do Senhor se mantenha firme nos caminhos do Senhor. E enquanto estamos em casa, enquanto estamos privados de sair, que esse seja um motivo de nós intensificarmos a nossa busca pelo Senhor. E quando voltarmos à normalidade, possamos voltar com toda a garra a nos reunirmos, a estarmos juntos no templo, para tocarmos a obra do Senhor. Então, vamos orar mais uma vez. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Amado e poderoso Deus, aqui nós estamos mais uma vez em oração, Senhor, e queremos, Pai, colocar diante do Senhor a vida do irmão Roberto, da irmã Cirlande, da Tarala, que o Senhor continue a abençoar esta família, suprir as suas necessidades, mantendo a saúde deles, que o Senhor abra a porta de emprego, abençoe também os seus entes queridos. Ó Pai, nós também queremos, Senhor, nesse momento, pedir pelos nossos irmãos Arthur e irmã Irene, que o Senhor continue a tomar a vida dos nossos irmãos nas tuas mãos. Queremos pedir também pela vida do pai do Fabrício, que continua internado. Pedimos restauração da saúde dele. Agradecemos ao mesmo momento pela restauração da saúde da Fátima, esposa, ó Deus, e louvamos o teu nome por isso. Pedimos, Pai, também pela saúde da irmã Vera. Pedimos também, Senhor, pela saúde do Fabrício, saúde da Karina. Ó Deus, por todos aqueles que se encontram enfermos e que sejam restaurados pelo teu grande poder. Ó Deus, pedimos ainda por aqueles que se encontram acamados e internados em algum hospital, e que o Senhor visite a cada um, confortando e restaurando a saúde. Ó Deus, ainda colocamos diante do Senhor, por esta situação de pandemia, pedimos, Deus, que passe logo, Pai. Mas que enquanto perdurar
possamos intensificar a nossa busca pelo Senhor, possamos tirar lições preciosas para a nossa vida. Ó Deus, continua a sustentar o teu povo, firme em teus caminhos, sem recuar jamais, sem desistir, mas prosseguindo na direção do Senhor Jesus. Ó Deus, pedimos, Pai, que o Senhor abra a porta de emprego para aqueles que estão desempregados. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. O Senhor não está preso a nada, limitado a nada. O teu agir é pleno, é total. O Senhor é todo-poderoso. E nós continuamos confiando no Senhor. O Senhor pode fazer todas as coisas. Que se cumpra a tua vontade na nossa vida, que se cumpra a tua vontade na tua igreja, que se cumpra a tua vontade neste mundo. Nós fazemos esta oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos meditar um pouco na palavra do Senhor. Eu peço nesse momento que você abra na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4. Nós vamos ler os versículos 1 e 2. Primeira carta de Timóteo, capítulo 4. Versículos 1 e 2. Acredito que vocês já abriram. E diz assim: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada. Algumas versões dizem têm a mente cauterizada. A primeira coisa que nós temos que fazer aqui é definir o que é a mente ou a consciência cauterizada. Que o apóstolo Paulo fala aqui que esse tipo de mente ou esse tipo de consciência cauterizada vai ser encontrada em muitas pessoas nos últimos tempos. Bom, o que é a mente cauterizada? A mente cauterizada é aquela mente morta. É a mente insensível. No original grego, quer dizer exatamente aquilo que é queimado a ferro. Queimado a ferro em brasa, ferro quente. Todos nós sabemos que quando a pele, alguma parte do nosso corpo é queimada, né, não queima somente a pele, a depender da queimadura, queima as terminações nervosas. Que essas terminações nervosas são responsáveis por nos dar sensibilidade de dor, sensibilidade de perceber as coisas, né, através do tato, através de quando alguém nos toca. Então, quando o apóstolo Paulo usa esse termo mente cauterizada ou consciência cauterizada, é comparado a uma parte do corpo em que queimou a tal ponto que atingiu as terminações nervosas, isso exatamente, e que porque atingiu as terminações nervosas, né, os nervos, perdeu a sensibilidade. Está morto.
Então o apóstolo Paulo, usando dessa analogia, ele diz que nos últimos tempos, e olha que quem diz isso, né, é o Espírito Santo, diz a Paulo. Ele começa dizendo assim: o Espírito Santo diz claramente que nos últimos tempos, eu já falei aqui em outra oportunidade que nós estamos vivendo nos últimos tempos desde a primeira vinda de Cristo Jesus. Estes são os últimos tempos. Que está beirando a vinda de Cristo Jesus pela segunda vez. Então nós estamos vivendo estes últimos tempos, desde a primeira vinda de Cristo, né, até a sua próxima vinda, que é a segunda vinda, em que ele virá em glória. Então, desde o tempo do apóstolo Paulo, desde o tempo da igreja primitiva, ao bem da verdade, que já acontecem estas coisas. Falsos ensinamentos, e que as pessoas deixam aquilo em que elas foram ensinadas, abandonam, que são os apóstatas, né? Abandonam a fé e passam a seguir esses falsos ensinamentos. Que o apóstolo Paulo, ele vai mais longe e ainda diz o seguinte, né? Ele fala no versículo 2: tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a mente cauterizada. Então, a situação, o cenário que o apóstolo Paulo está traçando aqui, e que, na verdade, não é algo novo, porque, volto a dizer, no tempo da igreja primitiva já acontecia, e muito mais no nosso tempo, nós temos visto claramente acontecendo esse tipo de coisa. Criação de algo que a palavra do Senhor não está dizendo. E o pior é que esses homens hipócritas e mentirosos, que têm as suas mentes cauterizadas, a sua consciência insensível à palavra de Deus, insensíveis à vontade de Deus, insensíveis ao temor do Senhor, né? Esses homens totalmente vaidosos, cheios de si, gananciosos, enganadores, que outros textos da Bíblia também se referem a eles dessa maneira. Esses homens, né, que agem dessa maneira, mentindo e sendo falsos, eles, por sua mente cauterizada, também têm, através dos ensinamentos dele, têm levado outros a se unirem a eles, e por se unirem a eles também se tornam iguais a eles, com suas mentes insensíveis, com as suas consciências insensíveis à palavra verdadeira, à palavra de Deus, insensíveis à vontade de Deus, insensíveis a fazer o que é o correto, porque agora já não sabem mais o que é o certo e o errado, eles agem impulsionados pelos seus desejos, em que esses desejos não mais estão voltados a fazer a vontade de Deus, mas agir em prol de si mesmos.
O apóstolo Paulo ele diz o seguinte: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé, apostatarão e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. O apóstolo Paulo classifica estes ensinamentos como doutrinas demoníacas. Doutrinas demoníacas. Meus irmãos, muitas das vezes, devido ao que nós ouvimos, temos ouvido muito por aí, constantemente, por vários meios de comunicação, de várias maneiras, por todos os lados, tais ensinamentos, perdendo o foco no Senhor, sendo desvirtuado e desvirtuando outros. O que temos visto por aí tem realmente provocado um escândalo muito grande. Pessoas usando partes da palavra do Senhor em suas próprias conveniências. E com isso, tem regimentado várias pessoas que abandonam o verdadeiro ensino da palavra em busca da realização dos seus desejos terrenos. O que fica para nós, nestes últimos dias, neste tempo em que nós estamos vivendo, em que isso tem crescido assustadoramente, em que o motivo ou os motivos das pessoas irem às igrejas não tem sido, na verdade, Deus como prioridade para a sua vida, não tem sido Deus o alvo primeiro para as suas vidas, mas nós vemos claramente pessoas dizendo que vão à igreja para buscar a sua bênção. Para buscar a bênção, não buscar a Deus. Talvez você se lembre de alguém que perdeu o foco e tem agido também desta maneira. Se tornaram igualmente a estes homens que ensinam doutrinas demoníacas, se tornaram com a mente cauterizada, insensíveis. Sabe qual é o antídoto para que nós sejamos protegidos com relação a esses falsos ensinamentos? É a palavra de Deus. É conhecer a palavra de Deus. O apóstolo Pedro, ele diz em uma de suas cartas, antes, ou porém, de acordo com alguma versão, crescei na graça e no conhecimento de Deus. Conhecemos a Deus através da sua palavra. O salmista diz no Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. É a palavra de Deus que ilumina o caminho do homem. Este é o antídoto para que nós também não caiamos nestes erros
neste grande erro, que é apostatar aquilo que nos foi ensinado, né? Que nós aprendemos com verdadeiros homens de Deus, investigando a palavra do Senhor, estudando a palavra do Senhor. O texto diz que nos últimos tempos muitos ou alguns abandonarão a fé. Não sejamos nós esses que abandonarão a fé, porque vamos permanecer firmes no que a palavra de Deus nos tem dito. Conhecedores da palavra de Deus. Sempre sensíveis ao que a palavra do Senhor tem nos orientado. Sempre procurando conhecer a vontade de Deus expressa aqui na sua palavra. Não nos deixando seduzir por argumentos que não se encaixam com o que a palavra de Deus diz. Muitos não estão se importando nem com isso, né? Mas se esses argumentos se encaixam com o que eu quero, com o que eu desejo, aí vão seguindo. Não, a palavra de Deus, ela muitas das vezes nos confronta e é necessário. Não é uma escritura, não é uma palavra para massagear o nosso ego, como muitos têm massageado. E por isso enganam a muitos. A palavra de Deus não massageia o ego de ninguém, só fala a verdade. Verdades que muitas vezes precisamos conhecê-las para que possamos corrigir a tempo. É disso que nós precisamos. Da palavra da verdade. Palavra que ilumine o nosso caminho, que nos conduza a caminhos eternos, que nos conduza cada vez mais à presença do Senhor, a estarmos no centro da vontade de Deus, a satisfazermos o coração do Senhor e não o nosso. É da palavra de Deus que nós precisamos. Nós precisamos, quando ouvirmos qualquer coisa, investigar se é isto que a palavra de Deus está falando. Vem um exemplo da igreja de Bereia, né, que tudo que eles ouviam, eles consultavam nas Escrituras para ver se era verdade. É assim que nós precisamos agir. Temos em nossas mãos, né, livre acesso à palavra de Deus. Ouvir é bom, mas comprovar na palavra de Deus é mais necessário. Não tenhamos ou não nos permitamos a ter a mente cauterizada, como muitos estão tendo, mas que possamos prezar pela palavra de Deus. Esta é a palavra da verdade. O Senhor Jesus, ele disse na sua oração sacerdotal, né, quando ele estava ali em intimidade com o Pai, em oração, ele disse, está registrado no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 17, na sua oração ele disse assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, que nós possamos ficar com esta palavra verdadeira, que é bússola para a nossa vida, e jamais termos, né, a nossa mente comparada com a mente desses enganadores, desses hipócritas que conduzem as outras pessoas ao erro.
mas que possamos cada vez mais termos a nossa vida aperfeiçoada e submetida à palavra de Deus. Que o Senhor continue nos abençoando grandemente. Vamos orar? Para encerrarmos? Ó Pai, nós cremos na Tua palavra, que ela é viva e verdadeira. Tua palavra é eterna, Tua palavra não muda, Tua palavra nos conduz ao caminho da eternidade. Ela é lâmpada para o nosso caminho. Por isso, Senhor, nós louvamos pela existência da Tua palavra. Que nós, como igreja, possamos prezar por ela, ter amor à Tua palavra, que ao conhecermos a Tua palavra, nós evitemos cair em engano, cair em pecado, como muitos têm caído. Aproveitando, pedimos perdão por nossos pecados. Nos dá uma noite Tua santa presença. Continua a falar conosco, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. E assim chegamos a mais uma transmissão do culto de oração da Igreja Batista Carvalhos de Justiça. Que o Senhor continue a nos abençoar, a todos nós. E tenha uma boa noite, em nome do Senhor Jesus.